Mais de 140 milhões de brasileiros poderão ir às urnas escolher quem serão os prefeitos e vereadores das cidades brasileiras. Eleições em debate de hoje. Para isso, convidamos José do Carmo Veiga, juiz auxiliar da Corregedoria do TRE. Rodrigo Luiz Souza, cientista político. Rodrigo Luiz Souza é cientista político. Apesar de todos os esforços da justiça eleitoral, a gente ainda percebe que há uma força muito grande do poder econômico ainda na definição, sobretudo nas candidaturas a vereador. Os candidatos sem recursos, eles não podem ainda contar com os mesmos recursos que o candidato tem mais um recurso econômico possa apresentar suas propostas. Eu quero até colocar aqui a importância de se discutir o financiamento público de campanha. É claro que os esforços da justiça eleitoral ao longo dos anos têm sido muito importantes, mas eu acho que chegou um momento da sociedade discutir o financiamento das campanhas, para que realmente nós possamos ter um equilíbrio nas condições para se chegar ao poder. Ainda estamos num abismo muito grande, apesar dos esforços da justiça eleitoral e da própria leitura mais apurada da população. Então você acha que houve avanço, mas ainda tem uma diferença grande? Nós precisamos aprofundar a discussão sobre o financiamento de campanha. É ele que vai colocar os candidatos em condições de igualdades econômicas. Concordo um pouco com você quando você diz que nós temos que discutir mais o sistema geral. Numa eleição onde os partidos servem única e exclusivamente de formalização legal e a disputa individualizada, quer dizer, e esse sentimento é forte no eleitor, né? No Brasil, infelizmente, é recorrente o lugar comum de que recorrente dizer que eu não voto no partido, eu voto no candidato. Né? Então, esse tipo de regra, nós ficamos numa lógica esquizofrênica. Quer dizer, eu tenho que pensar uma lógica de financiamento público, mas não nesse sistema. Pensar em financiamento público significa pressupor financiamento público em outro sistema. Na concepção política do Aristóteles, que ele trabalha a ideia que a política é forma e conteúdo, e nós temos a forma democrática no Brasil, agora a gente precisa preencher mais esse conteúdo. O Carlão, que conhece a obra do Gramsci, eu sei disso, tenho discutido com você, tenho lido seus textos, o Gramsci coloca, quem é que vai preencher esse conteúdo? É a sociedade civil organizada. E quem é que pode permitir que a sociedade civil organizada preencha esse conteúdo? É o eleitor consciente, capacitado eticamente para a escolha do melhor e pela rejeição do pior na política. Rodrigo. Eu considero que tem várias entidades, instituições, organizações que têm essa preocupação da educação política, da educação cidadã. Né? O que me preocupa muito é a questão do poder paralelo. Nós temos hoje aí nas vilas, nas favelas, nas periferias, a possibilidade desse poder paralelo. Se por um lado o candidato não tem a possibilidade de comprar o voto, por outro lado ele pode ser pressionado pelo poder paralelo de forma a impedir que ele exerça o seu direito, evidentemente, exigir que ele vote no outro candidato. Eu queria saber do doutor José do Carmo, como é que o tribunal tem encarado essa questão do poder paralelo e como é que o tribunal pensa em evitar que esse poder paralelo possa interferir nas eleições, sobretudo nas eleições para o Legislativo Municipal. E eu quero até emendar na pergunta do Rodrigo o seguinte, que ele está focando mais nas grandes cidades. Uma situação que deve ser combatida com rigor da lei, pura e simplesmente. E através da fiscalização eficiente e efetiva que nós podemos exercer através de órgãos públicos, como, por exemplo, a Polícia Militar. No Rio de Janeiro foi necessária a requisição de tropas federais. Exatamente para quê? Para permitir que a população tenha tranquilidade e segurança para poder exercer o seu direito de voto. Gostaria de colocar exatamente, então, a importância do voto. Porque a igualdade entre as pessoas é uma abstração. Mas na urna eletrônica, ou na urna antiga, no antigo sistema, é que nós temos o peso igual. Eu tenho o mesmo peso enquanto professor do que você tem o peso enquanto juiz de direito, tirando o nosso corporativismo, né? Mas, na verdade, o nosso voto de professor ele tem o mesmo peso do operário, da empregada doméstica. Então, eu acho que aonde que a gente pode trabalhar essa conscientização é exatamente na hora do voto. Eu tenho dito nas minhas palestras, nas escolas, por onde tenho andado, principalmente em sala de aula, que o eleitor tem que ter consciência do ato que ele está praticando. A participação dele não termina no dia ou no momento que ele aperta a tecla confirma e sai da cabine de votação. Ele tem que continuar acompanhando o candidato que ele ajudou a eleger. Porque, afinal de contas, nenhum candidato se tornou eleito, foi eleito
e caiu de paraquedas lá no cargo. Ele foi conduzido pelo voto popular. Então o eleitor tem que ter consciência dessa sua participação, tem que ter responsabilidade, conhecendo ou buscando conhecer o seu candidato e tem que, sobretudo, votar livremente. Lembrar aqui, inclusive, e colocar 3 fundamentos importantes, que quando se discute a questão do voto obrigatório, a primeira questão é a questão que o direito ao voto é uma virtude. Dessa virtude é necessário um equilíbrio, né? E para isso o Estado Democrático de Direito tem que garantir a condição para que ele possa votar. E eu acho que isso está sendo feito. Só concluindo aqui, o segundo momento, eu acho que é a questão da ética do dever. O cidadão, né, vamos voltar lá na ética de Kant, o cidadão tem o dever de fazer a escolha do que é melhor para o seu país, para o seu estado, para a sua cidade. Mas para isso você precisa estar conscientizado. Precisa. Aí eu entro na terceira questão, que é a ética da utilidade, da consequência do voto. Um voto qualificado, um voto conscientizado, é um voto que vai gerar uma administração pública qualificada, uma representação legislativa qualificada. Eu penso como os gregos pensavam, sair do oikos, da casa, e ir para a polis, para a cidade, e a cidade é mais importante do que a casa, não é isso? É que a gente deve escolher quem melhor vai gerenciar essa cidade, quem mais tem capacidade, quem mais tem diálogo para com a sociedade. Dessa premissa, todos devemos estar no ágora, né? Exatamente. O lugar comum. Eu queria... Vamos lembrar da modernidade, da aposta que nós estamos vivendo hoje, deixou isso tudo de lado, agora o indivíduo é o centro, que é outro problema. Eu quero agradecer muito a presença dos nossos convidados, Carlão, Sulamão Fornazier, Rodrigo Luiz Souza, cientista político, e José do Carmo Veiga, juiz auxiliar da Corregedoria do TRE. Agradeço também, telespectador, a sua atenção até este momento e até um próximo encontro.